tá? A gente vai começar aqui numa abordagem sobre a questão da rescisão de contrato de trabalho. Tá? Infelizmente vai ficar um pouquinho mais difícil, mas a gente vai usar aqui, não vai poder usar o slide, porque minha placa de vídeo deu problema agora à noite e não teve como eu ajeitar de jeito nenhum. E para a gente não ficar sem ter a aula, eu resolvi aqui temporariamente. Tá, a gente vai falar nessa noite, quem estava em sala recebeu um resumo, né, de toda a matéria que eu entreguei na aula anterior. Tá? Então, ele vai englobar também esse conteúdo que a gente vai utilizar, vai falar sobre um pouco dele e depois a gente passa a aprofundar os detalhes em outras situações. Primeiro, a gente vai dar o básico sobre rescisão de contrato de trabalho, sobre a rescisão individual do contrato de trabalho, que é o fim do vínculo jurídico da relação de emprego. A gente estudou, quando falamos sobre o contrato é um negócio jurídico, que estabelece, portanto, um vínculo jurídico, e tem, inclusive, nos termos do artigo 104 do Código Civil, ser celebrado por agente capaz, o objeto deve ser lícito, e a forma deve ser prescrita ou não defesa, ou seja, ou não proibida em lei. Inclusive, fizemos naquela ocasião a diferença entre trabalho ilegal e trabalho ilícito, sendo trabalho ilegal aquele que diz respeito à lei, e trabalho ilícito aquele que geralmente encerra uma conduta criminosa. Aí demos o exemplo do segurança, né, de uma casa de prostituição, que comete o crime de lenocínio, juntamente com a cafetina e outras pessoas, porque o artigo 230 do Código Penal diz claramente que aquele que se faz sustentar pela exploração sexual alheia comete o crime de lenocínio. Portanto, aqui na rescisão de contrato individual de trabalho, aquele vínculo estabelecido com a admissão passa aqui a ter o seu termo, seu final, sua finalização. Então, a rescisão de contrato de trabalho, a rescisão individual de contrato de trabalho, é o fim do vínculo jurídico da relação de emprego, aquela relação estabelecida entre empregador e empregado, com subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e alteridade, ou, no caso, o empregado doméstico ligado a uma atividade familiar, nos termos da Lei Complementar 150 de 2015. Em outras palavras, a extinção das obrigações oriundas do contrato de trabalho, que foi realizado pela vontade das partes, naquelas características lá, sinalagmático, comutativo, intuito persona, consensual, né? Por prazo indeterminado. Esse contrato de trabalho, que foi realizado por vontade das partes contratantes, de um lado o empregador e de outro lado o empregado, já que ele é bilateral, né? Sinalagmático, comutativo, intuito persona, e prazo geralmente determinado, tanto é que no artigo 7º, né, logo no inciso 1º da Constituição, diz que a proteção, fala da proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, porque a regra é o contrato a prazo indeterminado. É tanto que o contrato a prazo determinado ele tem uma celebração especial, né, e, portanto, ele tem que ser por escrito e tem uma lei especial de regência. Nós temos inúmeros tipos de rescisão de contrato de trabalho, a morte do empregador, a morte do empregado, né? A aposentadoria não extingue o contrato de trabalho, é tanto que o empregado aposentado ele pode continuar na empresa sem que seja dado baixa na sua carteira de trabalho. Sintam-se, aliás, à vontade para interromper a qualquer tempo
ok? Qualquer tempo vocês poderão aí estar interrompendo, tá? Então, mas nós vamos citar aqui algumas formas, né, que é a dispensa sem justa causa, que é a dispensa com justa causa, rescisão indireta, culpa recíproca, pedido de demissão, a rescisão antecipada de contrato a prazo determinado sem justa causa, né? A rescisão de contrato a prazo determinado com justa causa, rescisão antecipada de contrato a prazo determinado por pedido de demissão, rescisão antecipada de contrato a prazo determinado por pedido de demissão, a extinção do contrato pelo falecimento do empregado, pelo fechamento da empresa, né? E pela extinção do contrato a prazo determinado, inclusive o contrato de experiência. São algumas das modalidades que nós vamos tratar nessa noite, para seguir falarmos de alguns contratos, das particularidades de alguns contratos especiais. A primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês é o mais comum, que é a dispensa sem justa causa. O empregador não tem em suas mãos nenhuma situação especial. Ele apenas não deseja mais ter aquele empregado como seu contratado, né? A dispensa sem justa causa, ela vai estar regida lá nos artigos 477, no artigo 478 e no artigo 481 da CLT, né? Então, vamos aqui, daqui a pouco, abrir aqui a CLT. Só ver se é alguém que está se comunicando. Deixa eu ver aqui. Olhar pelo celular. Aparentemente não. Então, na dispensa sem justa causa, artigo 477, repito, 478, 481 da CLT, nós temos aí duas situações, né? Com menos de um ano e com mais de um ano, né? Com menos de um ano, né, nós iremos olhar aí o artigo 457, o 458 e o 462 da CLT, tá? E, no caso de com mais de um ano, nós ainda temos aí uma instrução normativa, que é a instrução normativa número 2 de 92. Né? Com menos de um ano, evidentemente, ele não receberá férias vencidas, mais um terço, porque ele ainda não fez cumprir o chamado período aquisitivo, né? Porque para a concessão de férias eu tenho um período concessivo, período aquisitivo, e o período concessivo. O período aquisitivo é de 12 meses, o período concessivo é de 11 meses. Né? Passou de 11 meses, já começa, que as férias é de 30 dias no mínimo, né? No mínimo não, segundo a Constituição, férias anuais remuneradas, né? De 30 dias, realmente ele pode particionar as férias aí em 3 vezes, a gente sabe disso, né? Mas as férias vencidas, né? Mais um terço, ele só passa a fazer jus quando ele cumpre o período aquisitivo de férias. Então, com menos de um ano, ele não vai receber as férias vencidas mais de um terço, somente quando ele tiver mais de um ano, repito, porque aí ele já cumpriu o chamado período aquisitivo de férias. Então, quando você é dispensado sem justa causa por menos de um ano, você vai receber o saldo de salários, nos termos aí do artigo 457, 458 e 462 da CLT. Vai receber as férias proporcionais, né? Mais um terço. Por que proporcional? Porque você ainda não cumpriu o período aquisitivo para entrar no período concessivo. Então, as férias serão proporcionais. Quem rege isso aí é o artigo
146 e a Constituição, lá no artigo 7º, inciso 17, que eu mencionei para vocês. Não vai receber férias vencidas, mais um terço. Vai ter direito ao 13º salário, né, lá da Lei 4.090 de 62, e também deve ser observado aí o Decreto 155 de 65, e está previsto lá no artigo 7º, inciso 8º da Constituição Federal. O aviso prévio, com menos de um ano, né? A partir de um ano, diz a lei do aviso prévio, né, que alterou o aviso prévio, a partir de um ano, se contarão 3 dias, né, a mais de aviso prévio, certo? Então, o aviso prévio, nos termos do artigo 487, ele também terá direito. E a multa sobre o FGTS, conforme prescrito lá na lei 8.036 de 90 e no decreto 99.684 de 90. Né? Então, evidentemente, nós vamos ver que quando ele tiver mais de um ano, né, ele vai ter direito ao saldo de salários, vai ter direito às férias proporcionais mais um terço, vai ter direito às férias vencidas mais um terço, vai ter direito ao 13º salário, nos termos lá da lei 4.090 de 62 e no decreto 57.155 de 65. Vai ter direito ao aviso prévio e vai ter direito ao FGTS e à multa, lá dos termos da lei 8.036 de 90 e o decreto 99.684 de 90. Se vocês pegarem a CLT, né? Se vocês pegarem a CLT, vocês vão ver o que prescreve lá o artigo 457 e o 458 da CLT e o 462. A Lei 4.090, né, de 62, ela instituiu o que a gente chama de gratificação de Natal para os trabalhadores. Né? Pela Lei 4.090 de 62, no mês de dezembro de cada ano, todo empregado terá direito a receber do empregador uma gratificação salarial independente da remuneração a que ele fizer jus. A gratificação ela corresponderá a 1/12 da remuneração devida em dezembro por mês de serviço do ano correspondente. Se ele tiver trabalhado, né, uma fração igual ou superior a 15 dias, certo? Para fins de gratificação de Natal, ele terá direito à contagem como se fosse o mês integral. Certo? Ok? Entenderam aí? E aí a lei vai falar de outros... A lei é bem pequenininha, né? Ela tem apenas 4 artigos, né? E ela vai falar que as faltas legais e justificadas ao serviço não serão deduzidas, né, para os fins previstos da concessão da gratificação natalina. Certo? Então, ele vai sempre calcular sobre a remuneração do mês da rescisão. Né? O decreto 57.155 de 65 é um decreto que fala sobre o pagamento, ele institui a gratificação de Natal para os trabalhadores com as alterações da Lei 4.749 de 65. Né? Aí ele vai dizer que a gratificação salarial, né, que ele está falando aí da gratificação de Natal, né, será efetuada pelo empregador
até o dia 20 de dezembro de cada ano, né? 20 de dezembro de cada ano, tomando por base a remuneração de vida nesse mês, de acordo com o tempo de serviço do empregado no ano em curso. Certo? O artigo 2º desse decreto, que é o decreto número 57.755, ele traz que para os empregados com salário variável, a gratificação ela será calculada na base de 1/11, né? Embora o parágrafo do artigo 1º ele vai dizer que a gratificação corresponderá a 1/12, certo? E aí, o parágrafo único do artigo 2º ele diz que até o dia 10 de janeiro de cada ano, computada a parcela do mês de dezembro, o cálculo de gratificação será revisto para 1/12. Certo? Ok? Então, nós temos que observar o que dizem essas leis. Tá? E a dispensa com justa causa. Quais seriam os direitos do trabalhador? Quais seriam os direitos do trabalhador na dispensa com justa causa? O que é que ele teria direito? Ele teria direito ao salário proporcional ao banco de horas extras realizadas, férias proporcionais e vencidas, o adicional noturno de insalubridade ou periculosidade, os benefícios previstos em norma coletiva e o reflexo das verbas em descanso semanal remunerado. Certo? Em outras palavras, o dispensado por justa causa, ele tem direito, né, ao que é direito adquirido. A demissão por justa causa, ela é um dos temas mais delicados da relação empresarial entre empregador e empregado. Primeiro, para haver rescisão por justa causa, é necessário que o departamento pessoal ele se cerque de alguns cuidados. E quais são os cuidados? A apuração devida da justa causa. Né? A gente vai falar de vários detalhes aqui dos requisitos para se dar a justa causa. Né? Então, é preciso que se cerque de alguns cuidados. É necessário que faça uma sindicância prévia, que fundamente a justa causa, que documente, porque não raras vezes o empregado vai para a Justiça do Trabalho e consegue reverter a justa causa em sem justa causa e, portanto, recebe todas as verbas rescisórias inerentes à dispensa sem justa causa. Isso quando não consegue, junto, uma indenização por danos morais. Então, nesse contexto, algumas empresas, às vezes, se sentem perdidas, né? Porque ela nem sempre sabe como é que vai proceder. Primeiro, que é demissão por justa causa. Justa causa, um dispositivo que a empresa possui lá nos termos do artigo 482 da CLT, que é um rol taxativo, ou seja, não admite ampliação, é o que está lá, né? A demissão por justa causa, portanto, é um dispositivo que a empresa possui para encerrar o contrato de trabalho quando o trabalhador, o empregado, ele comete uma falta grave daquelas previstas no artigo 482 da CLT. É importante aí a gente salientar que a justificativa e o procedimento, o modus operandi para a oficialização da demissão por justa causa,
ela deve seguir conforme aquilo que está prevista na consolidação das leis do trabalho. Tá? A diferença para sem justa causa aí é, portanto, o motivo da demissão. E a outra diferença para a dispensa sem justa causa são as verbas que serão pagas ao trabalhador. Certo? A sem justa causa é tão somente quando o empregador não tem mais interesse, né? Não tem mais interesse no prosseguimento da relação laboral, né? No prosseguimento da relação laboral. Entende-se que o empregado, né, não deu motivo para a rescisão. E por isso ele tem o direito a receber todos os benefícios e verbas rescisórias previstos pela CLT. Isso na dispensa sem justa causa. Né? A dispensa por justa causa, né, ela está prevista lá no artigo 482 da CLT, e lá diz que constitui motivo para justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. Aí ele vai listar, né? Primeiro existe uma tecnia, né? Porque se você pegar a lei complementar 95 e 98, depois do artigo nós vamos utilizar incisos, vamos utilizar parágrafos e somente depois a linha, né? E aí, como não existia a lei complementar 95 e 98, que diz como é que se deve fazer uma lei, aparentemente nós temos essa tecnia, porque o 482 ele elenca linhas, né? E aí, nas alíneas A, B, C, D e assim por diante, ele começa logo com o ato de improbidade. E o que é o ato de improbidade? É o ato desleal, né? De má fé, o ato desonesto, o ato improbo. Né? O que é probo? É lealdade, honestidade, boa fé. Né? Aí ele vai falar de continência de conduta ou mau procedimento. O que é incontinência de conduta? A incontinência de conduta, gente, é a conduta de natureza sexual. Né? Por exemplo, arrochar doidinha no almoxarifado, com farda e tudo dentro da empresa. Né? A conduta aí é de natureza sexual. E, portanto, o que vai acontecer é que vai enquadrar-se aí na incontinência de conduta. Né? E aí nós teremos a conduta de natureza sexual. Ou mau procedimento, que é o mau procedimento, é a forma de proceder má. Portanto, o mau procedimento, ele vai encerrar, né, aí uma série de questões de proceder, da forma de comportamento do indivíduo que está em desacordo com aquilo que é bom. Né? Por isso que se fala de mau procedimento. Né? Então, nós temos uma conduta inadequada, né? Onde há desrespeito aos limites, né, de comportamento. Tá? Ok? Então, nós temos a negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço. Essa é a linha C. Negociação habitual por conta própria. Né? O indivíduo vende coisas dentro da empresa.
ele pode também levar da prima, do cunhado, do esposo, da esposa, e ele vai fazer essa negociação habitual, e essa é por conta própria ou alheia, sem a permissão, sem a anuência do empregador. Né? Mas existe aí uma conjunção aditiva que é o e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço. Né? O que ele está negociando tem que ser constituído como um ato de concorrência à empresa. Por exemplo, dentro da fábrica da Riomo, ele vai vender cueca. Dentro da Dulore, ele vai vender lingerie, calcinha, sutiã. Então, está concorrendo com a empresa. Ou for prejudicial ao serviço, ou seja, simples ato que ele está vendendo no expediente já configura aí prejudicialidade ao serviço. Tá? Mas se ele negocia algo que não concorre com a empresa, né? Lá na Riomo ele está vendendo joia da Romanelli. Joia da Romanelli. Certo? Então, não vai constituir um ato aí de concorrência, né? Com a empresa. Então, não se enquadra aí na linha C para que seja concedida a demissão por justa causa. Prestem bem atenção nesse aspecto. Condenação criminal do empregado transitada em julgado, lá utiliza a palavra passada em julgado, caso não tenha havido a suspensão da pena. Ou seja, se suspendeu a execução da pena, o empregado vai poder voltar para o trabalho. Mas se ele foi condenado, né, ao regime de cumprimento inicial de reclusão, ou seja, ele vai ficar encarcerado, aí, no caso, a demissão por justa causa poderá acontecer. Veja bem aí que se fala em condenação criminal. Por quê? Porque aí prevalece o inciso 57 do artigo 5º da Constituição, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de ação penal condenatória, ou seja, o princípio da presunção da inocência. Né? Enquanto ele não for condenado, ou seja, no transitar em julgado, enquanto couber recurso, ele não pode ser demitido por justa causa. Lembrando que também o seu contrato será sobrestado, será suspenso, se o seu dependente, esposa ou filhos, estiver em gozo de um benefício previdenciário que é apenas destinado ao empregado que contribui para a Previdência Social, chamado auxílio reclusão. Porque o contrato, quando eu estou em gozo de recebimento de um benefício previdenciário, eu tenho uma suspensão do contrato de trabalho. Lá o auxílio-doença e o acidentário, né, a partir do 16º dia. Até 15 dias quem paga é a empresa. Então, eu tenho a desídia como causa também de demissão por justa causa, a desídia do desempenho das respectivas funções, ou seja, a negligência, eu não estou nem aí, né? Não estou nem aí para trabalhar. Né? Então, eu tenho aí a situação de desídia. Né? Ou seja, a desídia é não cumprir a função pela qual eu fui contratado. Né? Então, isso dá direito ao empregador a demitir por justa causa. Embriaguez habitual ou em serviço, para ser caracterizada, para ser configurada, é preciso que essa embriaguez não seja uma embriaguez doença. Né? Isso porque a embriaguez ela foi considerada CID. Ela tem o CID. Né? Ela está no CID 10F10.
transtornos mentais e comportamentais devido ao uso do álcool, né? Então, se está no CID, né? Então, eu tenho que tratar como doença e afastar o indivíduo, né? Para que ele passe a gozar de um benefício previdenciário. Se for negado, aí eu posso demitir por justa causa. Mas se ele ficar em gozo de auxílio-doença, lá do CID-10, F10, transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool, né, eu não poderei demitir. Tá? Pois bem, nesse caso aí, eu tenho ainda a opção lá do CID-10 Y91, que é a evidência de alcoolismo determinada pelo nível de intoxicação. Não tem nada a ver. Eu vou ter que ver aí o CID-10 F10. Tá? Ato de disciplina ou insubordinação. Qual é a diferença? Em disciplina, não está seguindo as regras determinadas pela empresa. Disciplina, né? Insubordinação, ele não está obedecendo às ordens emanadas pelos seus superiores. Então, ato de disciplina não segue as regras, insubordinação desrespeita as ordens de seus superiores. Né? Se for grave, vai configurar justa causa. Abandono de emprego. Né? Como é que vai ficar configurado o abandono de emprego? Para ser configurado o abandono de emprego, é preciso que eu tome algumas cautelas, certo? Os tribunais trabalhistas, eles têm configurado quando o trabalhador não comparece à empresa para prestar serviço por pelo menos 30 dias, a partir do 31º dia. Né? Então, para configurar o abandono de emprego, eu tenho que ter 31 dias de falta do prestador de serviço, né? Do empregado. Tá? Se a ausência for de 10 dias, o retorno por 7 dias e a nova saída por 23 dias, não vai configurar, né? Abandono de emprego. Se ele chegou, passou 15 dias e depois de 3 dias, ele faltou mais 5 dias, né? E depois de 4 dias, ele faltou mais 10 dias. Não vai configurar abandono de emprego. Os períodos de falta não estão interligados. Tem que ser consecutivo. O empregador ele não pode dispensar o empregado por justa causa, com base no abandono de emprego, se os dias não forem consecutivos. Afinal, para configurar o abandono de emprego, tem que ser a falta, né, ininterrupta por mais de 30 dias. Né? Então, o abandono de emprego ele é caracterizado quando o colaborador, quando o empregado deixa de comparecer à empresa, ao trabalho, sem qualquer justificativa, por um período contínuo de 30 dias. Né? A partir do 31º dia, eu já vou poder demitir, certo? Por motivo injustificado. Se ele justificou, se ele apresentou atestado médico, né, não se pode, né, nada proceder nesse sentido. Então, como a demissão por justa causa, vai ter os mesmos direitos de uma demissão por justa causa. Né? Você tem que comprovar, entretanto, que você entrou em contato com o colaborador. Você vai ter que notificá-lo por AR, né? Por aviso de recebimento MP, mão própria, ou por telegrama, para que comprove que você o notificou, que você perguntou. A empresa tem que registrar a falta, né? De acordo com os seus procedimentos internos previstos no seu regulamento.
e segundo as normas trabalhistas, tá? E aí vai ter que ver o controle do ponto digital, tá? Aquelas empresas que utilizaram. Vai ter que comunicar o empregado. E aí comunica, pode já comunicar por 15 dias, porque que ele está faltando. No 31º dia, já comunica se está aplicando a demissão por justa causa, né? E, consequentemente, é preciso que se tome o devido cuidado. Né? E como é que você vai provar que o empregado abandonou o emprego? Né? O controle de ponto, as comunicações, as notificações formais. Né? Então, é preciso que adote-se as devidas cautelas. Né? E se o empregado ele reaparecer após ser notificado? Né? Caso ele compareça após a notificação, você vai ter que ver se ele vai justificar as faltas, vai apresentar atestado. Então, não vai poder ser demitido se apresentar atestado por justa causa. Caso ele retorne, mas não tenha justificativa para as faltas, a empresa, por liberalidade, poderá descontá-las, né? E aí não vai demiti-lo por justa causa, tá? Mas aí ele teria que retornar dentro dos 30 dias. Tá? Se já aplicou a justa causa, tchau. Se ele retornar e disser que não tem mais interesse em trabalhar para a empresa, aí vai ser a famosa dispensa a pedido do empregado. Ele não terá direito, portanto, ao aviso prévio, ao seguro-desemprego e ao saque do FGTS. Né? Então, o que é que acontece? Vejamos. Né? Nesse caso aí, né, eu tenho uma situação de desídia e de abandono de emprego. Né? Só que o abandono de emprego aí prevalece, porque são 30 faltas seguidas. Ok? O ato lesivo, lá na linha, se não me falha a memória, a linha J, ato lesivo da honra ou da boa fama, praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outro, que é a chamada legítima defesa de terceiro. Né? Se alguém praticou contra ele, principalmente o seu empregador. Mas aqui a linha J, né? Um ato lesivo à sua honra e à sua boa fama, e ele revidou, eu não vou poder caracterizar aí a justa causa. Porque esse ato tem que ser um ato do empregado. Um ato lesivo da honra. Qualquer um dos tipos penais enquadrados ali no artigo 138, 139 e 140 do Código Penal, calúnia, difamação ou injúria. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal equiparou a crime, né, tanto a homofobia como o racismo. Inclusive, nós temos o crime de injúria racial, certo? E a homofobia também foi equiparada a crime. Né? Então, eu tenho uma outra situação, que é o ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador. Na linha J, é contra qualquer pessoa no âmbito do serviço, dentro do estabelecimento em que ele trabalha, né, e no serviço. Lembrando que se ele está de farda, mesmo que seja fora do serviço, equipara-se a ele estar em serviço, porque ele está
com o uso da farda, e a farda é uma extensão da própria empresa. Se o ato for lesivo da honra ou da boa-fama ou a ofensa física for praticada contra o empregador ou contra os seus superiores hierárquicos, né, salvo ilegítima defesa própria ou de outra, de terceiros, ele também será demitido por justa causa. A prática constante de jogos de azar dentro da empresa, né? Então, ele vende aquela loteria dos bichos. Loteria dos bichos é considerado. Ah, mas é uma rifa. Eu apostei aqui no número e nos bichos. Isso é considerado um jogo de azar. Vamos supor que ele seja motorista, né? Que ele seja motorista e ele, no fim de semana, dirigindo alcoolizado, veio a cometer um homicídio culposo e aí, em decorrência disso, ele perde a sua habilitação, a sua CNH. A perda da sua habilitação, né, ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado, mesmo se tratando de homicídio culposo e havendo a diferença entre culpa e dolo. Dolo é a vontade livre e consciente de praticar o ato, né? E culpa é quando ele age com negligência, imprudência ou imperícia. Mesmo assim, ele perdeu a habilitação. Então, ele não pode mais. Ele é motorista, ele não pode mais exercer seu ofício. Então, ele será demitido por justa causa, né? Atos atentatórios à segurança nacional também causarão a dispensa por justa causa. A rescisão direta, ela vai estar prevista lá no artigo 483 da CLT, né? A rescisão indireta é o quê? A rescisão indireta é aquela prevista lá no artigo 483 da CLT. A mais comum é a que está na linha D, né? E o que é que diz a linha D? A linha D, gente, ela vai estar dizendo descumprimento do contrato de trabalho, né? Deixar de depositar o fundo de garantia, deixar de depositar, de se recolher a previdência, deixar de fazer o pagamento na data acertada, configura a linha D do artigo 483, que é a mais comum dos casos, o mais comum dos casos de rescisão indireta, que é não cumprir o empregador as obrigações do contrato. Mas isso aí, não temos só isso de rescisão direta, né? Rescisão indireta é toda e qualquer situação que o empregado, né, poderá considerar como rescindido o seu contrato de trabalho e pleitear a devida indenização, equivalente à dispensa sem justa causa. Por exemplo, quando forem exigidos serviços superiores às suas forças, né, que seja proibido por lei, contrário aos bons costumes, né, ou alheio ao contrato. Pergunto a vocês. Isso aconteceu, está até na internet, né? Onde uma pessoa foi dar um treinamento na empresa, na empresa, e a empresa, nesse treinamento, mandou imitar cachorro, os empregados imitarem cachorro, pularem, rolarem no chão, e isso foi considerado contrário ao bom costume pela empresa. Pela empresa, não, pela Justiça do Trabalho. Né? Então, treinamento vexatório
pode dar rescisão indireta. Né? Ok? O TRT, Tribunal Regional do Trabalho, ele manteve, lá de Minas Gerais, ele manteve uma rescisão indireta, certo? De uma trabalhadora que foi colocada em ocupação após uma licença médica. Né? Ela ficou, após a cessação da sua licença, né? Ela ficou 6 meses sem fazer nada no serviço. Essa empregada. E aí a tese da reclamada foi de que não haveria ociosidade, mas para ela se reambientar. E a trabalhadora disse que não queria ficar sem fazer nada. Certo? Ela disse que passou 6 meses olhando para a tela preta do computador dela sem fazer nada. Tá? E aí, por essa razão, ela pediu a rescisão indireta. E a justiça deu e o TRT confirmou. Né? Os tribunais, gente, eles têm admitido, tá? Diversas situações, tá? De rescisão indireta. Então, tem que tomar muito cuidado e dar uma olhada nas decisões, sobretudo do TST. Certo? Para vocês terem uma ideia, no ano passado, a Justiça do Trabalho recebeu 139.185 casos envolvendo a rescisão indireta. 139.185 casos, tá? De rescisão indireta. Né? Lá prevista no artigo 483. Dentre as situações que a gente pode destacar, foram o atraso, né, reiterado do pagamento dos salários e o não recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço, a falta de fornecimento de equipamento de proteção individual, ou seja, quando o empregador ele não oferece condições de trabalho seguras e saudáveis, colocando a saúde do empregador, do empregado, né, higiene, saúde e segurança do trabalho em risco, né, ele pode pleitear rescisão indireta. A falta de pagamento de adicional de insalubridade ou de periculosidade, o não pagamento de horas extras, o assédio moral. Só que o assédio moral, ele fica difícil de configurar. Você vai ter que enquadrá-lo em uma das previsões que estão lá, né, dentro do artigo 483. Nós já falamos em sala de aula sobre o assédio moral, né? Para vocês, tá? Inclusive o TRT 7, aqui o Tribunal Regional 7 da 7ª Região, que é o nosso, ele diz que o assédio moral é motivo para a rescisão indireta do contrato de trabalho, né? O trabalhador que sofre assédio moral no trabalho, ele pode pedir demissão com direito a receber todas as verbas como se estivesse sendo dispensado sem justa causa. Essa é a decisão que tem tomado. Mas eu já enfrentei juízes do trabalho monocrático, na primeira instância, que não pensam assim, que entendem, são mais legalistas, que entendem que tem que estar sendo enquadrado ali dentro do artigo 483. Uma outra razão para a rescisão indireta é quando o empregado ele for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo.
Muitas vezes eu vou enquadrar aqui na linha A e na linha B do 483 o assédio moral, né? Conforme for a situação. O empregado, quando também estiver correndo perigo manifesto de mal considerável, e aqui entra o não fornecimento do EPI, né, que vai exatamente corrigir os problemas de higiene, saúde e segurança do trabalho, então ele vai estar arriscado a correr perigo manifesto mal considerado. Então, não fornecimento tipo de EPI, geralmente eu enquadro aqui na linha C do artigo 483. Quando o empregador ele não cumprir, né, com as obrigações do contrato, é a linha D que nós falamos desde o início. E aí vem a linha E, e a linha E vai dizer praticar o empregador ou seus prepostos contra o empregado, né, ou pessoas da família do empregado, né, um ato lesivo da honra e com a fama. Chamar o cara de denteado, chamar de corno cuscuz, de corno pipoca, do que seja, né? Vai configurar claramente, né, a linha E do artigo 483 da CLT. Então, pode chamar de que como seja. Né? Eu poderia aqui listar para vocês pelo menos 50 tipos de corno existentes. Né? Corno abelha, né? O que vai para a rua fazer cera, né? Enquanto a mulher está traindo ele em casa. O corno ateu, que é aquele que a mulher leva chifre, mas não acredita. Né? Aliás, que ele leva chifre da mulher, mas não acredita. O corno atleta, né? Que é aquele que leva chifre, percebe, descobre e sai correndo para casa. O corno atrevido, né? Que é aquele que se mete na conversa da mulher com o Ricardão. O Xuxa, que não larga da mulher por causa dos baixinhos. O banana, que a mulher vai embora e deixa ele com a penca de fio. O Brahma, que pensa que é o número 1, que é o número 2, o número 3, o número 4, o número 5. Tem mulher até fazendo rios, gente, dizendo que está traindo o marido, com a cara que ela faz quando está traindo o marido. Né? O corno bravo, né? Que quer brigar quando descobre. Enfim, são 50 tipos de corno que a gente poderia citar, todos eles ofensivos à honra do indivíduo. Então, ele pode pleitear se o seu preposto, se o seu superior hierárquico, né, se o seu patrão, se o seu empregador praticar contra ele ofensas, chamando-o de corno, reiteradas vezes. Né? Se ele levar uma tapa, se ele for ofendido fisicamente, ele também, se não for legítima defesa, própria ou de outra, ele poderá pleitear rescisão indireta. Né? E quando, que é a linha G, que é a última linha que ele lista, quando o seu empregador reduziu o seu trabalho, né, sabendo que ele ganha por produtividade, por peça, por tarefa, aí com um objetivo claro de afetar a importância do seu recebimento. Então, aí nós estamos diante da chamada rescisão indireta prevista lá no artigo 483 da CLT. E aí, portanto, ele vai ter os mesmos direitos da dispensa sem justa causa. Quando a culpa for recíproca, ou seja, nos termos do artigo 484, quando a culpa for dos dois, do empregado e do empregador, vai depender se ele tem menos de um ano ou mais de um ano. Se for menos de um ano, ele tem direito ao saldo de salários,
né? Obviamente, não vai ter direito às férias proporcionais mais um terço, nem às férias vencidas, nem o 13º salário, nem o aviso prévio, nem o FGTS mais a multa. Mas aí ele vai ter direito, como vai ficar cortar pela metade, ao direito ao FGTS mais 20% de multa, né? Se ele tem mais de um ano, ele vai ter direito ao saldo de salário, não vai ter direito às férias proporcionais mais um terço, mas ele vai ter direito às férias vencidas mais um terço, não vai ter direito ao 13º salário, não vai ter direito ao aviso prévio, não vai ter direito ao FGTS mais multa, mas vai ter direito à metade, né? O FGTS mais 20% de multa, né? Que é porque a culpa recíproca ela reduz tudo para pela metade. Isso porque, havendo culpa recíproca, no ato que determinou a rescisão do contrato de trabalho, o Tribunal de Trabalho, isso aí só vai ser possível ser visto em ação ajuizada, o Tribunal de Trabalho reduzirá a indenização a que deveria, a que seria devida, em caso de culpa exclusiva do empregador, pela metade, né? Certo? O artigo 484-A, ele trouxe, né, com a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, ele trouxe a possibilidade do contrato de trabalho ser extinto por acordo entre empregado e empregador, né? Nesse caso, as verbas trabalhistas vão ser pagas pela metade. O aviso prévio, se for indenizado, será pago pela metade. A indenização sobre o saldo do fundo de garantia, que é a multa, também será paga pela metade, né? E as demais verbas trabalhistas serão pagas integrais, tá? E aí, quando ele for sacar o fundo de garantia por tempo, do tempo de serviço, ele vai só poder sacar até 80% do valor dos depósitos. E ele também não vai poder ingressar no programa do seguro-desemprego. Certo? Ok? Então, se a empresa cessar a atividade por morte do empregador, os empregados terão os mesmos direitos que uma dispensa sem justa causa, né? Ok? Se a empresa for paralisada temporariamente ou definitivamente por conta de uma autoridade municipal, estadual, federal, ou uma lei, ou uma resolução que impossibilite a continuidade da atividade da empresa, certo? Os empregados terão direito à indenização, certo? Só que essa indenização vai ficar a cargo não do empregado, não do empregador, mas do governo. Se quem deu causa foi a autoridade municipal, o município. Se quem deu causa foi o Estado, a autoridade estadual. Se foi a União Federal, no caso, será a União Federal. Certo? Ok? Então, eu tenho o pedido de demissão, né? Que é o próprio empregado que pede. Obviamente, ele não vai receber multa sobre o FGTS, não vai receber, não vai poder sacar o FGTS, nem vai poder gozar do seguro-desemprego, né? Ok? Vamos supor, né, que temos outras situações aí, que nós poderíamos passar a noite aqui falando para vocês, certo? Mas nós temos uma outra situação que eu gostaria de trazer à baila aqui para vocês, que seria uma situação especial, tá? Uma situação especial
que é uma situação prevista lá no contrato de prazo determinado. Como é que ficaria, tá, a rescisão de contrato de trabalho com prazo determinado na especificidade daquele contrato que é firmado lá com o pessoal que colhe o caju ali para um determinado grupo econômico daqui do Ceará, que é o chamado contrato de trabalho por prazo determinado da safra. Né? Então, como é que ficaria essa rescisão de contrato de trabalho por prazo determinado da safra? Tá? O prazo máximo do contrato por prazo determinado é de 2 anos. Ele pode ser prorrogado quantas vezes as partes quiserem, desde que não ultrapasse o limite de 2 anos. E aí, depois de 2 anos, ele vai ter que guardar o interstício, ou seja, vai ter que só poder contratar novamente a mesma pessoa, guardado o lapso temporal de 6 meses. Certo? Nós temos aí que observar o seguinte: os sujeitos aí do contrato de trabalho, que é o empregado e o empregador, certo? No contrato de safra, tá? A primeira discussão que se trava é se ele é um trabalhador eventual ou ele detém vínculo empregatício. Lembremos que, para que se configure o vínculo empregatício, há a necessidade do preenchimento de alguns requisitos, elementos ou pressupostos que estão ali inscritos na soma do artigo 2º com o artigo 3º da CLT. Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade. Porque a alteridade é o exercício da atividade econômica de risco. Né? No contrato a prazo determinado, certo? Que tem que estar de acordo com o artigo 446, parágrafo 2º da CLT, tá? Serviço de natureza, cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo, atividade empresarial de caráter transitório ou contrato de experiência, que é o contrato inicial de trabalho que comumente nós utilizamos. O artigo 443 da CLT, no seu parágrafo 1º, ele define o contrato por prazo determinado como um contrato de trabalho cuja vigência vai depender aí de um termo prefixado ou da execução de serviços especificados, ou ainda da realização de um certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. O contrato de trabalho por prazo determinado seria o contrato que tem data de início e data de término. Atividade temporária, ou transitória, tendo a duração máxima de 2 anos. Passado o limite máximo, o contrato, se persistir, deixa de ser um contrato a prazo determinado e passa a ser um contrato por tempo indeterminado. Tá? Exemplos aí de contrato de trabalho por prazo determinado, nós temos o contrato por safra, o de experiência, por obra certa, contrato de aprendiz. Sim, contrato de aprendiz é um contrato por prazo determinado. O contrato de safra, ele é considerado por um prazo determinado menor. E ele é anual. Ele tem o início e tem o fim. O contrato de experiência,
ele tem uma duração no máximo de 90 dias. E aí eu só posso prorrogar uma vez, mas eu posso pegar 15 e prorrogar o restante dos dias, não necessariamente tem que ser a mesma quantidade de dias. O contrato por obra certa, ele tem uma lei que o rege, que é a lei número 2.959 de 56. Vejam que as normas trabalhistas elas são bem antigas, né? Então, o que é que diz a Lei 2.959 de 56? Ela fala sobre os contratos por obra e por serviço certo. É uma lei de 4 artigos, editada aí em 17 de novembro de 1956 pelo então presidente Juscelino Kubitschek. Essa lei ela estabelece que no contrato individual de trabalho por obra certa, né, as inscrições na carteira profissional do empregado serão feitas pelo construtor, desse modo constituído em empregador, desde que ele exerça atividade em caráter permanente. Rescindido o contrato de trabalho em face do término da obra ou do serviço, tendo o empregado mais de 12 meses de serviço, vai ser-lhe assegurada a indenização por tempo de trabalho, na forma lá do artigo 478 da CLT, com 30% de redução. Certo? Então, essa é a chamada Lei 2.959/56, que vai regular, em seus 4 artigos, o contrato por obra certa. Na verdade, são 2 artigos. Os outros 2 últimos praticamente não dispõem, né, do modus operandi. Então, ele é realizado quando o empregado é admitido enquanto determinada obra ou serviço durar. Certo? Todos os registros de contratação, alteração de qualquer espécie do contrato do funcionário deverão ser registrados na sua carteira de trabalho e previdência social, hoje a CTPS digital. A mesma CTPS que foi instituída por um decreto-lei, né? Um decreto-lei bem antigo, né? Que é o decreto-lei 5.452. Esse decreto 5.452 é nada mais, nada menos aquele que aprova a consolidação das leis trabalhistas, que foi em 10 de novembro, não é isso? De 1943. Não, na verdade, ele é de 1º de maio de 1943. Né? Tudo bem. Existe uma lei específica da CTPS ou ela está definida lá na CLT? Bem, nós temos da CTPS digital, nós vamos ter a lei número 13.874 de 2019. O que é que diz a lei 13.874 de 2019? Né? Ela institui um monte de coisa e, dentre elas, ela vai falar da CTPS. Então, o que é que ela vai falar sobre a CTPS? Ela vai falar sobre que o Ministério da Previdência Social e o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério da Economia, vão definir que a CTPS ela será emitida pelo Ministério da Economia na época, né? Certo? Ela poderá ser pelo meio físico ou ela poderia ser pelo meio digital. Então, ela já previa
né, por meio digital. E aí ela traz uma alteração da CLT que dá o prazo de 5 dias úteis para anotar CTPS, mas a gente sabe que pela regra do E-Social existe a obrigação de assinar já no início do trabalho. Não existe mais essa espera para assinar a carteira de trabalho e previdência social. Né? Por conta do E-Social, repito, né, já tem que iniciar a relação de trabalho, a relação de emprego, já com a carteira de trabalho devidamente assinada. Mas ainda prevalece, né, o acesso às informações, o direito do acesso às informações pelo empregado, 48 horas após as devidas anotações. E aí a CPS ela vai servir de prova, né? Para horário de trabalho, para várias coisas, para vínculo, para tudo. Aliás, a própria CLT diz que a assinatura da CTPS ela é prova de vínculo empregatício, né? Ok? O contrato de safra seria aquele cuja duração depende das variações estacionais, das atividades agrícolas, das atividades agrárias. Certo? Então, ele vai perdurar apenas no período correspondente entre o preparo do solo, o cultivo, né, e a colheita. Então, ele é um contrato firmado por prazo determinado. E no caso dos cajus, que já está plantado, né, é muito mais para a devida colheita. Vocês sabem que o caju, se ele não é aguado, ele dá só durante 3 meses. Mas se ele for aguado, ele dá o ano inteiro. A duração do contrato de safra, portanto, ela vai depender da colheita, do cultivo, né? Vai depender de tudo isso. Então, o artigo 14 da Lei 5.889, ele vai dizer que considera-se contrato de safra o que tem a sua duração dependente das variações estacionais da atividade agrária. Então, para ser considerado contrato de safra, ele vai ter que estar ligado às variações das estações da atividade agrícola, da atividade agrária. Né? É preciso que vocês entendam que a safra ela é compreendida por atividades que vão desde o preparo do solo até a colheita. Né? Vai englobar também a dessecação, o plantio, a adubação, os tratos culturais, as mais variadas formas que exigirem. Tá? Ok? Num contrato por safra, os sujeitos envolvidos são o empregador rural e o empregado rural, que tem os mesmos direitos. Né? Lá no artigo 7º diz, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem melhorar a sua condição social. Então, todos aqueles direitos que estão lá no artigo 7º, tanto correspondem ao empregado rural, quanto ao trabalhador rural, quanto ao trabalhador urbano. Né? Perdão. A gente vai até 21 horas, tá, gente? Porque eu entendo que a aula, essa aula, que ela é pelo Teams, ela é mais extenuante, né? Porque exige uma maior atenção de vocês. Então, o trabalhador rural seria o trabalhador não eventual. Né? Empregado em propriedade rural. Tá? Na Lei 5.889, de 73, ele vai dizer lá no artigo 3º, considera-se empregador rural para os efeitos desta lei, da lei, a pessoa física ou jurídica, que seja ou não proprietária, que explore atividade agroeconômica, seja em caráter
permanente, seja de caráter temporário, diretamente ou através de prepostos e com auxílio dos empregados. Então, essa é a definição do empregador rural, que vai ser um contratante de serviço permanente ou de serviço temporário. O fim do contrato de trabalho, né, por tempo determinado, ele vai se dar com o rompimento do vínculo empregatício. Seja por decisão do empregador, que vai, né, por decisão do empregado, por desaparecimento de uma das partes, por mútuo consentimento, por advento do termo do contrato, por força maior, né, aqui entendida como evento da natureza, e ou por um facto do príncipes, que geralmente é uma lei, uma norma, um edito, né? Um edito real, por isso que é chamado fato do príncipe. Então, ocorrendo o término automático do contrato por ambas as partes, no prazo em que determina o fim do contrato, o pagamento das rescisórias deverá ser pago no prazo estipulado de acordo com o tipo de rescisão. O fim do contrato de trabalho ele vai acontecer com o rompimento do vínculo empregatício, né? Então, quais são os direitos na rescisão? Com o rompimento pela ocorrência do termo final, esgotado o contrato de trabalho por prazo determinado, o empregado vai ter o direito de receber o saldo de salário, as férias vencidas, as férias proporcionais e o 13º salário proporcional. Ele vai estar autorizado a levantar o fundo de garantia por tempo de serviço, mesmo que ele seja temporário. Está autorizado aí pelo artigo 20, inciso 9 da Lei 8.036, de 90. Se o rompimento for por ato do empregador antes do termo final do contrato, aí é devido ao empregado uma indenização equivalente à metade dos salários do período restante. Então, o empregado ele vai receber o saldo de salário, as férias vencidas, as férias proporcionais, o 13º proporcional. Obviamente, não vai receber aviso prévio porque é contrato a prazo determinado, né? E aí, no caso, como a dispensa ela é imotivada, vai incidir a multa de 40% sobre os depósitos do FGTS. Eu vou repetir. Mesmo sendo contrato a prazo determinado, quando o rompimento for por ato do empregador, antes do termo final do contrato, antes do final, né, além daqueles direitos que eu já citei, como a dispensa é imotivada, vai incidir a multa de 40% sobre os depósitos do FGTS. Se o rompimento for antecipado por justa causa do empregado, que ele cometeu falta grave no serviço, o empregado ele vai ser, aliás, ele vai ser, não, ele pode ser, vamos utilizar aí o pode ser, né? Observada aí a Lei 9.601 de 98, que fala do contrato a prazo determinado. Ele pode ser obrigado à indenização dos prejuízos do empregador. Então, nesse caso, ele só recebe saldo de salário e férias vencidas. Se o rompimento for antecipado por vontade do empregado, o empregado pode ser obrigado a indenizar os prejuízos do empregador, indenizando o valor, metade do valor do período que falta para terminar o contrato. E aí ele só vai receber saldo de salário, férias vencidas, férias proporcionais e 13º salário proporcional. Ok? Então, gente, dito isso, né, nós aqui, tá, falamos pra caramba hoje, né, nós ainda teríamos
várias situações nós teríamos ainda várias situações que nós poderíamos citar, tá? Mas eu não vou mais me alongar e vou encerrar por aqui a nossa conversa no dia de hoje, cujo tema foi dispensa, aliás, foi rescisão do contrato de trabalho. Que nesse momento eu estou parando a gravação. A Eric